Esse vídeo é um vídeo muito especial, porque tem muita gente nova nos seguindo no Instagram, no canal do YouTube, e eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, a trajetória de Carolina Dias, pessoa profissional, como foi que aconteceu a Clínica Carolina Dias, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana e vai inspirar você que está inclusive começando e tá aí, poxa, será que vai dar certo? Eu ainda não tenho paciente, eu ainda não tenho cliente, como é que eu faço? Assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai aprender um pouquinho mais a ter coragem, resiliência e paciência que as coisas acontecem. Bom, tudo começou em 2009, eu finalizei em 2008 a faculdade de fisioterapia na Unijorge e comecei a trabalhar inicialmente numa clínica de cirurgia plástica, sem ganhar nada. Eu pedi para trabalhar, não tinha espaço para isso e eu falei, eu não quero ganhar nada, eu só quero observar. Eu amava a área da fisioterapia dermatofuncional e principalmente a área do pós-operatório, né? A gente sabe que essa parte, quando a gente faz uma cirurgia plástica, a gente precisa de reabilitação. Então eu fiquei lá por alguns longos meses, sem ganhar nada e apenas observando, porque eu entendia que a experiência era tudo. E aí, num determinado momento, a fisioterapeuta Rafa, maravilhosa, que trabalhava lá, espero que ela esteja vendo esse vídeo, teve que se ausentar por algum motivo, que eu não lembro qual, naquela época, e eu fiquei no lugar dela, assumindo todo aquele pós-operatório, assistia cirurgias, né? Era uma clínica muito conhecida, o cirurgião tinha muito paciente, e eu tava ali ganhando toda a experiência. Naquele momento, em paralelo a isso, meu pai me ajudou, a gente montou uma salinha desse tamanho, com 2 macas, e uma pequena recepção, que eu acho que não tinha nem 10 metros, não, muito menos que isso, vou falar 3, 4 metros quadrados. E assim, aqui na Pituba, na Vizinho, quem deve estar vendo aí são os pacientes de anos, que eu sei que me acompanham, que me mandam mensagem, vão lembrar disso. Eu vou tentar colocar algumas imagens aqui no vídeo para que vocês possam ver. Início eu fazia esses pós-operatórios, gente, eu ia na casa dos pacientes como fisioterapeuta, eu dava banho nesses pacientes, né? Eu suava subindo muitas vezes escada de locais que não tinham elevador. Então, assim, todo início, ele é um início difícil. Ele é um início que demanda coragem, resiliência, paciência, persistência, tudo isso. E não foi fácil, né? A gente sabe que todo início demanda tudo isso, mas eu fui muito paciente, eu entendia que aquilo era um começo. E esse começo me levaria a algo que eu desconhecia. Eu não imaginaria que eu estaria hoje na posição gravando um vídeo para você que talvez esteja começando, né? Mas assim, Deus tinha um propósito, eu confiei muito nele, eu coloquei a minha clínica nas mãos dele, colocava ele em minhas orações como sócio da Clínica Carolina Dias, que não era nem clínica, era um consultório, porque eu só tinha uma funcionária. E pronto, aquilo tudo começou daquela forma. Passaram-se 8 anos, eu ampliei a clínica nesse processo, era uma clínica menor, mas era um pouco maior do que aquilo. E aquele médico que eu trabalhava chegou para mim e falou, olha Carol, a partir desse momento eu vou precisar, na verdade não, voltando para poder ser mais certinha, a fisioterapeuta que trabalhava comigo lá, que eu coloquei para me ajudar lá pessoalmente, né? Me pediu para sair naquela época. Ela passou anos comigo, era uma grande parceira minha. Passou anos e ela pediu para sair. Nesse momento, o médico falou, olha, eu gosto muito da fisioterapeuta e eu não tenho interesse que ela saia. Se você quiser, a partir de agora, ela vai dividir com você todos os seus pacientes. E aquilo caiu como um banho de água fria. Por que caiu como um banho de água fria? Porque naquele momento eu dependia 100% das indicações dele. E se eu dividisse com ela, como é que ficaria a minha situação? Eu tinha uma clínica, eu já tinha 2 funcionárias, na verdade 3, com ela, com a fisioterapeuta, né, carteira assinada, eu sempre fui muito certinha, então nunca faltei um aluguel, nunca deixei de pagar nada, então eu tinha as minhas despesas e precisava honrar com todos os meus compromissos, né? Então já era casada naquela época, tinha minha casa, tinha que sustentar aquilo junto com meu esposo. Então assim, aquilo que saiu como banho de água fria, o que é que eu fiz? Eu poderia ter me desesperado, eu poderia ter brigado com a fisioterapeuta que aceitou ficar ali, eu poderia ter saído achado que aquilo era um absurdo, que não sei o que é que eu fiz? Eu parei, aceitei a situação, porque eu não tinha como sair daquela situação naquele momento.
Então, às vezes a pessoa olha de fora e fala assim, poxa, pra Carol tudo é fácil. Pra Carol, o pai dela tem uma certa condição, ajudou a montar a primeira clínica dela, certo? Meu pai colocou a primeira sala, mas ele nunca me deu mais nada depois disso. E eu, com muita persistência, continuei. Tive uma ideia, né, de uma grande amiga minha, e ela me falou, era minha amiga irmã, ela falou, compre um aparelho de depilação definitiva, compre um laser, uma fotodepilação e comece a entrar para a área da estética, porque a área de pós-operatório já deu, é difícil depender de médico e tudo, e eu fui fazendo isso. E aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a divulgar no Instagram, eu abri o Instagram, eu não tinha Instagram. Né, chegou o Instagram, eu fui uma das talvez a pioneira da estética em Salvador, e eu comecei a divulgar a fotodepilação, divulgar a depilação definitiva, comecei a divulgar coisas da estética que eu não divulgava, porque eu não precisava de paciente, eu tinha indicação daquele médico e eu não dava conta da quantidade de indicações que muitas vezes ele trazia. E naquele momento eu precisei começar a sair da caixinha. Sabe aquela coisa que quando a gente está acomodada numa situação? Então muitas vezes, gente, o que Deus faz com a gente é tirar você da caixinha para você crescer. A gente precisa de um alavanco muitas vezes para a gente crescer. E se a gente não tem esse alavanco, a gente não cresce. E Deus sabia de todos os propósitos. Ele queria me colocar hoje na posição que eu tô, ele queria me trazer com 10 funcionárias, com 15 funcionárias, né? Ele queria que eu abençoasse, que eu fosse uma abençoadora de vidas, porque aqui a gente é abençoador de vidas através delas e de outros pacientes que estão aqui também, né? Então, naquele momento, eu comecei a divulgar estética e a clínica não tinha mais onde botar paciente de estética. Eu aumentei a clínica, né? Dobrei a quantidade de boxes de estética, tinha pessoas de muita confiança minha que me ajudaram demais, porque eu ainda ficava na parte do pós-operatório, mas aí num belo dia, 2 anos depois, eu não lembro exatamente quando, no momento certo, com sabedoria, eu saí de lá. E eu falei, olha, obrigada por tudo, né? Foi numa boa, tudo tranquilo. Tenho amigos até hoje lá, né? Tenho pessoas que eu tenho muito carinho, do médico, da fisioterapeuta que trabalhou comigo, de todo mundo. Porque a gente não pode guardar mágoa, porque a mágoa ela faz mal para quem guarda e não para quem a recebe. Então, assim, resumo da situação. Eu saí, minha clínica só fez crescer, o Instagram da gente só fez crescer, eu passei a estudar nutrição. Eu falei, poxa, a estética sem uma nutrição boa não faz nenhum sentido. Minha parceira Bárbara Dias, que está aqui comigo até hoje, que inclusive veio dessa clínica de cirurgia plástica, está aqui comigo, e eu comecei a estudar nutrição. Há 1 ano eu finalizei o curso de nutrição, há 2 anos ampliei a clínica para 2 andares, né? Minha irmã médica está aqui comigo, tem uma outra médica, a Natália. Então, assim, são N coisas que aconteceram diante de uma situação que a gente acha que foi difícil, mas que no fim era o que precisava acontecer para eu sair da zona de conforto, porque senão eu estaria até hoje atendendo um paciente em residência, trabalhando com pós-operatório, e eu tinha sonhos maiores do que esse. Certo? Então, pessoal, e mesmo assim digo para vocês, nada é fácil. Até hoje, a pandemia foi uma escola para mim, aliás, para todos nós, eu tenho certeza que para você também, né? Mas o importante é a gente, como eu falei, ter fé em Deus, ter perseverança, ter coragem, não tenha medo, né? Você tá afim de mudar de profissão, você tá afim de fazer algo, uma outra profissão que você acredita que vai ser, como eu falei, algo que vai agregar. Se jogue, a gente só tem essa vida, é isso que eu acredito, e nunca é tarde para recomeçar, né? A gente precisa ter coragem, e foi isso que aconteceu comigo. Coragem de vir contar essa história para você, coragem de vir trazer esse depoimento, coragem de abrir essa clínica, de estar com as portas abertas, coragem de abrir o meu canal do YouTube, que eu sempre tive vontade, mas falei, poxa, será que eu vou ter tanto conteúdo para gravar? E tô aqui gravando mais um conteúdo para vocês. Então é isso, que isso sirva de inspiração. Eu digo que a minha inspiração é inspirar. Então, se isso te inspirou, comente, compartilhe, que eu tenho certeza que tem pessoas que estão no começo e elas precisam ouvir isso. Não é fácil, mas é possível. Basta a gente persistir. Sabe aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Furou.